Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Então, como vocês sabem, meu nome é Celso Lucas, eu sou professor de vocês de Ciências. Agora a gente vai estudar um pouco sobre o capítulo 2 do livro, certo? Eu sei que alguns de vocês não têm livro, por isso eu vou estar dando conteúdo, mas posteriormente eu vou estar resolvendo e respondendo questões e exercícios. Eu vou primeiro recapitular o que a gente viu. A gente estudou que energia vem do grego e significa trabalho, que nós não somos capazes de definir exatamente o que seria energia. A gente tenta dizer suas principais características, certo? A gente sabe que a energia é uma grandeza mutável, pode assumir diferentes formas, certo? E a quantidade total de energia no universo é sempre a mesma. Por quê? De acordo com a lei da conservação da energia, a energia ela não pode nem se perder, certo? Mas ela, na verdade, ela se transforma. E ela pode ser armazenada. Um grande exemplo de armazenamento de energia seriam as baterias, por exemplo, que são armazenamento de energia elétrica, certo? E essa capacidade de transformação da energia é que vai tornar a natureza dinâmica, certo? E a gente viu 6 tipos de energia. Primeiro foi a energia cinética, que é a energia do movimento. Depois a gente estudou um pouco sobre a energia potencial gravitacional, que é a energia presente na distância entre dois objetos. Você tem um objeto A e uma base. A distância entre esses dois objetos gera também uma energia que é chamada de energia potencial gravitacional. Por quê? Porque um objeto está na gravidade, certo? Como, por exemplo, esse piloto aqui, ele tem energia e quando ele cai, ele dissipa essa energia na queda, certo? A gente viu também energia térmica, que é a energia presente na transformação do calor e da temperatura, certo? Só relembrando que temperatura é a energia de agitação presente nos materiais. E já calor vai ser como essa temperatura passa de um meio e vai para o outro, certo? A gente estudou energia luminosa, que é a energia presente na luz, energia elétrica, que é a energia existente na movimentação dos elétrons, e energia potencial elástica, que é a energia presente em estruturas, como eu mostrei da minha máscara, elástica, certo? Depois, a gente viu um pouco sobre energias em transformação. A gente viu que nosso corpo, a partir do alimento, ele absorve esse alimento e transforma esse alimento em energia química, energia mecânica do movimento, energia cinética, quando a gente está se movimentando de forma mais rápida, certo? E energia térmica, que é o calor que a gente possui. A gente viu também as fontes de energia, que podem ser divididas em 2 grupos. Energia não renovável, que é quando o nosso consumo humano é maior do que a sua produção, e os exemplos que eu dei foram petróleo, carvão e gás natural, e energias renováveis, como água e o vento. Por quê? Eles estão em grande abundância no meio ambiente, certo? E na aula de hoje, a gente vai estudar um tema muito importante, que está presente aí no capítulo 2 do livro de vocês, caso alguém queira estudar com mais profundidade. Hoje a gente vai estudar sobre a eletricidade, certo? E é importante ressaltar quantos recursos tecnológicos a gente possui e a gente usa a partir da eletricidade, certo? Eu estou gravando essa aula aqui no computador e eu estou usando basicamente a eletricidade para gerar um circuito, gerar uma carga que possa fazer com que eu utilize esse dispositivo, certo? Pense aí um pouco na casa de vocês. Vocês podem olhar ao redor, certo? De diversas coisas e pensar quantas coisas dependem da eletricidade no nosso dia a dia, certo? E como a nossa vida está ligada diretamente à eletricidade, quantas coisas ao nosso redor estão ligadas à eletricidade? E para que a eletricidade funcionasse, foi necessária várias pessoas que se dedicassem, estudassem, certo? Fizessem inúmeros estudos, experimentos, dedicassem sua vida inteira, às vezes, para poder fazer com que a gente hoje
possa mudar a nossa vida. A história da sociedade humana ela foi mudada e moldada através da eletricidade. Então, a eletricidade é um grande ganho e avanço dos seres humanos, certo? Enquanto sociedade humana, a eletricidade é um grande avanço e tem grande importância e relevância nas nossas vidas. Mas, claro que ela deve ser usada com cuidado, porque ela gera riscos à nossa saúde. As pessoas podem morrem diariamente eletrocutadas, certo? Muitas pessoas, quando falta energia elétrica, estão fadadas a morrer, certo? Porque estão usando respiradores, máquinas e etc. Os hospitais, em grande parte, têm geradores, têm como manter essa energia, mas não por muito tempo, certo? Essa energia é mantida, às vezes, por um dia ou dois, às vezes, depende do hospital, por uma semana, mas não eternamente. Uma hora, esses geradores acabam e a gente precisa da energia para viver, literalmente. Sem energia elétrica, basicamente, hoje o ser humano não vai mais para frente, certo? Só que muita gente não sabe, mas a energia elétrica existe dentro do nosso corpo. Nosso corpo mesmo, ele produz e ele faz energia elétrica, certo? Vocês sabiam que o choque que você leva, tem um extremo cuidado com isso, mas o choque que você leva, a gente falou um pouco na aula passada sobre raios, relâmpagos, trovoadas. A gente viu que a eletricidade, além de estar no nosso corpo, ela também está na natureza e ocorre de forma natural, através de relâmpagos, certo? De raios, e os raios podem ser divididos em relâmpagos, que são a luz do raio, e eu falei que é o primeiro que a gente vê, né? A gente vê a luz do raio, porque a luz ela é mais rápida que o som, que é diferente do trovão. O trovão é só o som do raio, certo? E o raio ele pode ser definido como uma descarga de tensão elétrica acumulada dentro da nuvem, certo? A gente viu também um pouco sobre a história da eletricidade, que ela foi descoberta no século IV a.C. na Grécia. E a gente viu que as pessoas brincavam de atrair uns objetos, um objeto ao outro, de diferentes formas, certo? E elas achavam isso incrível. Certo? E ele existiu na Grécia Antiga, onde as pessoas brincavam de eletrizar os corpos uns aos outros, como a gente vai ver aqui, o que é a eletrização de um corpo, certo? Eletrização de um corpo é isso aqui que eu vou fazer. Digamos que a gente tem um balão e um agasalho, etc. E a gente pega esse balão e esfrega no agasalho, certo? Bastante. Esse balão, ele é atraído, ó. Se eu soltar o balão, ele é atraído para o agasalho novamente. Isso é o que acontece se a gente fosse fazer esse experimento, certo? Na sala de aula. Mas vamos ver por que isso acontece, certo? Ó, todas as coisas ao nosso redor, elas vão ter cargas, como eu tinha falado, prótons e elétrons, né? Carga positiva e negativa que entram em equilíbrio. E aí eu tenho um balão, certo? Se eu esfregar o balão no agasalho, eu peguei para o balão todas as cargas negativas, ou seja, o balão atraiu todas as cargas negativas para ele. A gente tem uma estrutura aqui ao lado, hipotética, que as cargas negativas vão se afastar. Estão vendo? A carga negativa se afasta do balão, porque ele está cheio de carga negativa de elétron. Já ele se atrai para o agasalho novamente, porque o agasalho agora só tem carga positiva. E negativo com positivo se atrai. Já negativo para negativo se repele, certo? Como vocês estão vendo aqui. Já o outro balão, ó, se eu pegar o mesmo balão e outro balão e passar no agasalho, ele não vai fazer nada, porque o material já está sem elétrons, sem energia negativa. E também, se eu botar aqui, também não faz absolutamente nada, certo? Ó. Esse aqui não é atraído para nenhum dos lugares. Já o amarelo é atraído para o agasalho. E isso seria cargas elétricas, certo? E na aula passada, a gente terminou falando das 3 áreas da física. Que a física tem
a eletrostática, que estuda as cargas de forma mais parada, em repouso. A gente viu que existe a eletrodinâmica, que vai estudar a eletricidade na sua forma movimentada. E a gente viu que também existe o eletromagnetismo, que vai estudar a junção de eletricidade mais o magnetismo, certo? E o que é a eletrostática? A eletrostática vai ser o estudo das cargas elétricas que se encontram em repouso. Então, gente, dando continuidade à aula, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre a eletrostática e sua importância, suas principais áreas de estudo, certo? Primeiro, a gente vai ver agora alguns conceitos, certo? A primeira informação que vocês têm que ter acerca da eletrostática, quando vocês pensarem em eletricidade, é que ela estuda as cargas. Aqui ela vai estudar as cargas elétricas, certo? Como a gente falou na aula passada, cargas elétricas podem ser de ordem natural, como vocês estão vendo aí, um trovão, ou podem ocorrer, por exemplo, no nosso corpo. E alguns animais, como enguias, entre outros, são responsáveis e são capazes de produzir e transmitir cargas elétricas, certo? Também a gente vai ver na aula de hoje um pouco sobre atração e repulsão, certo? Como os átomos, eles podem se unir ou se afastar, dependendo das suas cargas, certo? Lembrando que essas informações que estão aqui no quadro é de grande importância que vocês copiem, certo? No caderno de vocês. Então, sobre atração e repulsão, é importante vocês lembrarem sempre que sinais opostos se atraem. Já sinais diferentes, certo? Sinais opostos se atraem e sinais diferentes se repulsam, ou seja, se afastam uns dos outros, certo? Só vocês pensarem aí. Positivo com negativo sempre vai se atrair. Já positivo com positivo se repele e negativo com negativo se repele. Repetindo aqui, sinais opostos se atraem e sinais diferentes se repulsam. Ou se repelem, certo? Oh, aqui a gente tem uma foto de um elétron, certo? Como eu tinha falado, no núcleo está um núcleo, está prótons e nêutrons, e ao redor, na eletrosfera, estão os elétrons, certo? E certo? A quantidade de prótons, elétrons e nêutrons são a mesma, certo?
No átomo, nós vamos ter prótons, elétrons e nêutrons, na maioria das vezes, sempre na mesma quantidade, ou seja, eles vão se equivaler. Quando isso não acontece, é porque ocorreu alguma coisa aí de errado, certo? Para a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons estar diferente umas das outras no átomo. Mas, normalmente, elas estão sempre na mesma quantidade, certo? E quando está diferente, é porque o corpo está eletrizado, certo? Quando a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons são diferentes, é porque o corpo vai estar sempre eletrizado, como a gente viu naquele exemplo do balão friccionando, ou seja, sendo passado no moletom, certo? Os elétrons, eles vão ser mais fáceis de serem retirados, certo? Por quê? Como os elétrons estão na parte mais por fora, ou seja, exposta do átomo, é muito mais fácil você retirar ele. Para você tirar um próton ou um nêutron, é necessário muita energia, ou seja, você vai precisar quebrar um átomo literalmente no meio. E essa quebra do átomo no meio gera coisas que a gente conhece como bomba atômica. A bomba atômica é como se você explodisse e botasse energia suficiente para explodir os átomos, certo? E aí, quando eles quebram, eles liberam muita energia, aí na forma de fogo, etc. E se transforma nessa bomba atômica que todo mundo conhece, né? Vou botar aqui um exemplo. Ó, o que acontece aqui, ó, quando a gente tenta tirar prótons, certo? Então, uma foto ilustrada da bomba atômica, que quando ela se rompe os átomos, ela faz esse no formato de cogumelo, certo? Vamos continuar. E existem ainda as formas de eletrização, certo? Ó, existem três formas de eletrização. A primeira forma de eletrização é a eletrização por atrito. Como é que ocorre? A primeira forma de eletrização vai ser a eletrização por atrito, onde dois corpos eles vão se eletrizar juntos. Quando eu passo uma coisa junto à outra, certo? Esfrego duas coisas, eles tendem a ambos vão se encher de elétrons e vão estar eletrizados, certo?
A segunda forma de eletrização é a eletrização por contato, certo? Que é onde ocorre a passagem de carga negativa de um objeto para outro, certo? Como vocês estão vendo aqui na imagem, o segundo tipo aqui de eletrização é quando eu passo as cargas negativas de um objeto para outro, certo? E agora, o terceiro tipo de eletrização que é a eletrização por contato. E tem por princípio a atração de objetos, certo? Então, recapitulando, eletrização é quando eu passo dois objetos um sobre o outro e aí eles vão ter uma troca de cargas. E existem três tipos. A por atrito, quando dois corpos se eletrizam juntos, ou seja, eu esfrego duas substâncias, como aí está o exemplo, de um canudo e de uma lã, e ambos saem eletrizados. Quando eu conecto dois corpos, mas um pega todas as cargas negativas do outro. E a eletrização por contato, quando eu vou atrair dois objetos entre si, certo? Dando continuidade à aula, agora a gente vai estudar um pouco sobre carga, sobre carga elétrica, certo? A carga elétrica vai ser o valor exato de uma eletricidade, certo? Quanto será que cada carga tem de elétrons nas suas propriedades? Então, uma carga elétrica é igual a 1,6 vezes 10. Uma carga elétrica é igual a 1,6 vezes 10 elevado, vou botar aqui, só fazer uma observação aqui que esse menos 19 é elevado a menos 19. Eu não estou conseguindo colocar aqui, mas já vi.
Aqui. Ó, uma carga elétrica, que é chamada de carga elementar, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, como vocês estão vendo aqui, certo? Posso até aproximar. Ó, estão vendo aqui? Uma carga elementar, chamada de carga elétrica, vai ser igual a... Geralmente ela é de sinal positivo, certo? 1,6 vezes, aqui o ponto é igual ao símbolo de vezes, 10 a menos 19. E esse símbolo aqui C, que significa Coulomb, que é a unidade de medida usada na eletricidade. Uma das unidades de medidas usadas na área da eletricidade, certo? E a fórmula para calcular a carga elétrica, a quantidade de carga elétrica é sempre carga elétrica é igual a mais ou menos, pode ser mais ou menos, dependendo do átomo. Se o átomo for positivo, é mais. Se o átomo for negativo, é menos. N, e N vai ser igual ao número, geralmente número inteiro, que vai ser o número de prótons ou elétrons em excesso, certo? Se for prótons, fica o sinal positivo, e se for elétrons, fica o sinal negativo, certo? Vezes a carga elementar, e é sempre esse número aqui, mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, certo? Sempre vai ser esse número. Carga elementar é igual a mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, certo? E agora, por último, a gente vai ver os princípios. Nós agora vamos ver os princípios da conservação de cargas, certo? O princípio da conservação de cargas. O princípio de eletrização de cargas vai dizer o seguinte, que a eletricidade não pode ser criada e nem destruída. Certo? Igual à energia, como a gente viu na aula passada. E o segundo princípio aqui, todas as cargas são somadas quando o local vai ser isolado da recepção e perca de cargas, todas as cargas vão ser somadas, certo? Aqui são dois princípios da conservação de cargas. E agora, por último, vamos estudar um pouco sobre campo
O campo elétrico vai ser um campo ao redor do átomo, certo? Que vai interagir com as coisas ao seu redor. E ele vai ter as chamadas linhas de força, que são linhas que podem ser atrativas, caso o outro átomo seja de cargas diferentes, ou repulsivas, caso o outro átomo tenha as mesmas cargas, certo? E aqui é um campo elétrico de uma carga positiva isolada de um átomo, sempre indo para fora. E aqui o campo elétrico de uma carga negativa isolada, sempre puxando para dentro, certo? E todos os campos, todos os corpos elétricos possuem carga elétrica, certo? Copiem tudo isso aí que eu escrevi, que está no quadro digital. E a aula de hoje é isso, gente. Obrigado e até mais.